Vocês já ouviram aquela piada que rola na internet? O ministro da Justiça diz que tirou a arma do cidadão de bem para trazer paz. E lá no morro, o chefe do Comando Vermelho dá risada e agradece, porque o estoque dele só cresceu. Parece meme, né? Mas eu não tô rindo. Eu vivi essa piada e ela não tem a menor graça. Se você quer entender a verdade que a TV não mostra, a verdade que cheira a pólvora e desinfetante barato, então me segue e comenta. Eu quero saber. O Jornal Nacional disse, com aquela voz séria do apresentador, que o governo estava desarmando o povo para trazer a paz. Eles só não disseram para onde essas armas estavam indo. Eu sei. Elas estão debaixo da minha cama, enroladas no lençol branco que eu mesma bordei. Cada fuzil, cada caixa de munição, um peso a mais na minha coluna, um prego a mais no caixão do meu filho. A paz que eles prometem na televisão é a guerra que eu sirvo junto com o café. Tudo começou com uma morte. Não uma morte de tiro, como vocês devem estar pensando. Foi uma morte silenciosa, burocrática. O pai do Nando, meu marido, se definhando no corredor de um hospital público. O câncer comia ele por dentro e o SUS negava o remédio. Dizia que estava em falta. Faltava dinheiro, faltava vergonha na cara, faltava tudo. Meu Nando, com 14 anos, viu o pai apagar feito uma vela no vento. E naquele dia, o menino dentro dele começou a morrer também. Ele não me disse nada. Só chegou em casa, os olhos mais velhos que os meus, e falou que tinha arrumado um trabalho, um serviço para ajudar a pagar o enterro do pai. Eu, no meu desespero, na minha cegueira de mãe, aceitei. Achei que era para carregar caixa na feira, descarregar caminhão. Ele me deu o dinheiro na mão, um bolo de notas de 10 e 20. O cheiro não era de suor, era um cheiro metálico. Um cheiro de perigo que eu escolhi ignorar. O primeiro trabalho era só guardar uma pistola pro chefe da boca. Uma coisinha pequena, ele disse. Embrulhou numa camisa velha do time dele e escondeu no fundo do guarda-roupa. À noite, eu não conseguia dormir. Parecia que aquele pedaço de ferro respirava no escuro, pulsava junto com o meu medo. Eu rezava, pedia a Deus para proteger meu filho, sem entender que o perigo não vinha de fora. O perigo já estava dormindo no quarto ao lado, sonhando com tênis de marca. Depois da pistola veio o primeiro pagamento de verdade. Nando chegou em casa com uma caixa enorme, maior que ele. Uma TV de plasma, preta, brilhante, uma coisa de outro mundo no meio da minha sala de reboco mal pintado. Ele instalou com um orgulho que eu não via desde que ele aprendeu a escrever o nome. Ligou no jornal e lá estava, na tela gigante e colorida, a notícia de um assalto a banco. Eu senti o gosto de bile na boca. Aquele luxo era financiado pelo pânico de outra pessoa. Aos poucos, a casa foi mudando. O botijão de gás nunca mais acabou no meio do mês. A geladeira, antes um deserto de prateleiras vazias, agora vivia cheia de iogurte, de carne de primeira. Dinheiro sujo compra comida, mas tira o apetite. Cada garfada era um nó na garganta. Eu comia o pão que o diabo amassou com o sangue dos outros. E Nando, ele me olhava, esperando um sorriso. Um obrigado. Eu só conseguia pensar na mão que me dava o bife, a mesma que contava o dinheiro do medo. Eu fingia não ver, testemunha invisível na minha própria tragédia. Ele chegava de madrugada com os amigos, todos garotos com olhos de veterano de guerra. Eu servia o café, passava o pano no chão, enquanto eles contavam, entre risadas, as histórias da noite. Falavam de enquadro, de operação, de aperto. Eu ouvia tudo, meu coração uma pedra de gelo no peito, fingindo que o barulho da água na pia abafava as palavras, limpando a sujeira visível para tentar esquecer a que não saía com água e sabão. A inocência dele foi arrancada junto com a dignidade do pai. Lembro dele com 8 anos, no ano novo, se escondendo debaixo da minha saia,
chorando de medo dos fogos de artifício. O barulho o apavorava. Anos depois, eu o vi na cozinha, desmontando um fuzil AR-15 com uma calma de cirurgião. O mesmo barulho que o fazia chorar. Agora era a ferramenta do seu trabalho. A mesma mão que segurava minha saia com força, agora manejava a morte com uma precisão assustadora. Foi aí que entendi que meu menino tinha sido sequestrado. A minha cegueira autoimposta, minha tentativa de manter uma normalidade impossível, acabou num sábado à tarde. Nando chegou com 2 mochilas pesadas, de lona. Não eram livros da escola. Ele as abriu na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu o ensinei a ler as primeiras palavras. Eram fuzis, fuzis de verdade, pretos, oleosos, com um cheiro que impregnou meu nariz para sempre. Mãe, é só por uns dias. O bagulho apertou. Naquele momento, eu soube. Meu filho não era mais um aviãozinho. Ele era o gerente do inferno. Eu não gritei, não chorei. Acho que o choque congelou todas as minhas reações. Apenas olhei para aquelas armas deitadas onde deveria estar o pão. Olhei para o rosto do meu filho. Agora uma máscara de frieza e responsabilidade. Ele não era mais meu. Pertencia ao movimento. A uma lógica de guerra que eu não compreendia. A partir daquele dia, minha casa deixou de ser um lar. Virou um paiol. Um ponto estratégico no mapa do crime. E eu, a guardiã relutante do arsenal. Então, o verdadeiro dono do medo apareceu. Não era o chefe da boca. Um garoto com o dobro de marra e metade da idade do meu filho. Era um homem de terno. Terno cinza, sapato caro, relógio de ouro. Subiu a viela num carro blindado que mal passava no beco. Parou na esquina. Eu vi da janela da cozinha. Vi meu filho, o Nando temido por todos no morro, baixar a cabeça para aquele homem como um menino de escola, pego colando na prova. Hoje, doutor, era assim que o chamavam. O doutor não gritava, falava baixo, quase um sussurro, e isso era mais assustador que qualquer tiro. Ele gesticulava com as mãos limpas, de quem nunca pegou numa arma, mas que orquestrava tudo. Apontava para os relatórios numa pasta de couro. Mostrava planilhas. E Nando, meu filho, o gerente, só balançava a cabeça, concordando. Ali, na minha frente, a hierarquia do crime se revelou. Os meninos do morro eram só a mão de obra barata. Os verdadeiros donos da guerra usavam gravata e tinham gabinete em Brasília. Aquela visita mudou tudo. A frequência das entregas aumentou. Não eram mais mochilas. Eram caixotes. Caixas de madeira com inscrições do exército, da polícia, armas que deveriam ter sido destruídas, que a TV dizia que estavam fora de circulação. O doutor explicou, numa outra visita rápida, que a burocracia era uma maravilha. Um papel assinado, um desvio no caminho, e o arsenal do Estado virava o estoque da firma. O ministro assinava a paz e o doutor contava o lucro. Meu filho virou um funcionário exemplar desse sistema. Ele organizava, catalogava, limpava cada peça. As mãos dele, que um dia foram macias, agora eram calos e graxa. Eu o observava, da minha posição de testemunha invisível, limpando o óleo de arma do chão da cozinha com um veja multiuso. O cheiro da limpeza se misturava com o cheiro da morte. Minha casa era uma contradição ambulante. Um altar de São Jorge na parede e um arsenal do diabo debaixo da cama. Eu lavava as mãos compulsivamente, tentando tirar uma sujeira que era da alma. Ele me protegia com agressividade. Não sai de casa depois das 6, mãe. Não fala com estranho. Não olha pra ninguém. Era a forma dele de dizer que me amava. Eu acho. Me trancando numa gaiola de ouro sujo, no epicentro do perigo que ele mesmo administrava. Ele trazia o perigo pra dentro de casa e depois me proibia de sair pra não encontrá-lo lá fora. A lógica era perversa, mas era a única que nos restava. A gente se acostuma com o absurdo quando ele vira rotina.
Até que a rotina foi quebrada. O som de helicóptero, para quem mora no asfalto, é só um barulho. Para nós, é o prenúncio do apocalipse. Um dia, o céu ficou preto de helicópteros e o som das sirenes subindo o morro era ensurdecedor. Uma operação. Surpresa. Nando recebeu o aviso do doutor 10 minutos antes. Limpa a casa. Vão fazer uma faxina aí para inglês ver. Leva tudo pro Paiol 3. A surpresa era só para os moradores e para os policiais novatos que serviam de isca. Nando e os outros meninos, desesperados, começaram a mover o arsenal, correndo pelas vielas com os fuzis enrolados em lençóis, como se fossem bebês. Foi no meio dessa correria que o inferno aconteceu. Um PM novato, um garoto também, com a mesma idade do meu filho, dobrou a esquina errada. Deu de cara com o bonde do Nando. Não houve tempo para pensar. O instinto da guerra falou mais alto. O som da rajada ecoou por todo o complexo. Um silêncio pesado caiu logo depois. Meu filho voltou para casa horas depois. Pálido, os olhos vazios, como duas janelas para um lugar devastado. Ele não disse uma palavra. Apenas sentou na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde limpava as armas, e ficou olhando para as próprias mãos. A mesma mão que, anos atrás, me mostrava orgulhoso um desenho da escola. Agora tinha tirado a vida de um menino que também tinha mãe. Eu vi a alma dele se quebrar naquele instante. O monstro que criaram tinha acabado de provar o gosto do próprio veneno. Naquela noite, a TV de plasma mostrou o rosto do policial morto. A mãe dele chorava. Um choro que eu conhecia. Um choro de quem perdeu o mundo. Eu olhei para o Nando, encolhido no sofá, e vi nele o assassino e a vítima. O sistema tinha colocado 2 meninos, um de farda e outro de bermuda, para se matarem, enquanto o doutor, em sua casa com ar-condicionado, provavelmente contava o lucro da operação. A guerra deles, o nosso luto. Sempre foi assim, mas naquele momento, eu decidi que não seria mais. Juntei cada centavo que tinha. Vendi as poucas joias que herdei da minha mãe, o dinheiro da faxina, o dinheiro que o Nando me dava, e eu guardava por nojo. Fiz um bolo. Cheguei perto dele e implorei. Filho, vamos embora. A gente foge pra Bahia, pra casa da sua tia. A gente recomeça. Larga essa vida. Pela primeira vez em anos, eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Uma lágrima de menino, solitária, no rosto de um homem forjado na brutalidade. A resposta dele foi o prego final no meu caixão. Eu não posso, mãe, ele disse. A voz rouca. Não tem como sair. O doutor tem foto sua no trabalho. Tem o endereço da escola do meu sobrinho. A gente não é dono de nada aqui. A gente não é nem funcionário. A gente é a garantia. Se eu fugir, ou se o material sumir, eles cobram na família. A dívida é de sangue. Naquele instante, entendi a profundidade da nossa prisão. As grades não eram de ferro. Eram invisíveis e inquebráveis. Nós éramos o seguro do arsenal. A vida da minha família era a apólice que garantia que o negócio do doutor continuasse funcionando sem prejuízos. A nossa casa não era um esconderijo. Era uma jaula. E eu, a mãe, era a carcereira involuntária do meu próprio filho. O amor que eu sentia por ele era a corrente que o prendia àquela vida. Se ele não me amasse, se não se importasse com o resto da família, talvez pudesse fugir. Mas ele se importava. E esse amor foi a sentença de morte dele. A situação piorou. O doutor subiu o morro de novo. Dessa vez o rosto dele era pura fúria contida. Ele não veio cobrar um erro. Veio anunciar uma estratégia. Uma facção rival recebeu um presente, ele disse, com um sorriso cínico. Alguém contou para eles onde está um dos nossos maiores estoques. Eles vão vir buscar. Eu senti o chão sumir. Ele não estava falando de um roubo. Estava falando de uma invasão, de uma guerra declarada no meu quintal. Nando entendeu na hora. O rosto dele ficou branco. Você entregou a gente, doutor? Ele perguntou.
A voz um fio. O homem de terno apenas ajeitou a gravata. Negócios, Nando! A gente precisa de uma guerra agora. Aumenta a demanda. Justifica o preço. E a sua posição vai ser o palco. Defenda o estoque com a sua vida. É uma ordem. Ele não estava mais nos usando como depósito. Ele estava nos usando como isca. Como estopim para uma nova onda de violência que faria seus lucros explodirem. O inimigo não era mais a polícia, que vinha com aviso prévio e para o show da mídia. O inimigo agora era o outro lado, que não usava farda, que não tinha regras. Era o traficante da favela vizinha, tão desesperado e brutal quanto os meninos que eu via na minha cozinha. O doutor tinha jogado um pedaço de carne no meio de 2 cachorros famintos e ia assistir de camarote. Meu filho foi forçado a ficar, a transformar a nossa casa, o nosso lar, numa trincheira. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo. Nando e o bonde dele barricaram a viela. Colocaram colchões nas janelas. A minha casa, que eu mantinha sempre limpa e arrumada, virou um forte de guerra improvisado. O cheiro de mofo e medo era constante. Eu andava pelos cômodos como um fantasma, tropeçando em caixas de munição, desviando de canos de fuzis. Servia comida e água para os meninos soldado que defenderiam uma mercadoria que não era deles, por uma ordem de um homem que jamais pisaria ali no meio do fogo. Lembro da última conversa que tive com Nando. Ele estava sentado no chão da sala, limpando a pistola dele. A mesma pistola do começo de tudo. Ele me olhou e disse: "Mãe, se der ruim, pega seus documentos e some. Vai pra Bahia. Não olha pra trás." Ele não estava mais com medo. Havia uma resignação no olhar dele. A calma de quem já aceitou o próprio fim. Ele segurou minha mão. A mesma mãozinha que um dia se agarrou na minha saia, com medo dos fogos. "Me perdoa", ele sussurrou. A invasão começou de madrugada. Não foi como nos filmes. Foi um barulho seco, um grito. E depois o inferno. Rajadas de todos os lados. A luz acabando. O som de vidro quebrando. De gente correndo no telhado de zinco. Eu me escondi no banheiro, debaixo da pia, rezando todos os nomes de santos que minha avó me ensinou. O barulho era ensurdecedor. As paredes da minha casa tremiam a cada explosão. Eu só pensava no meu menino, lá na frente, sendo a linha de defesa do negócio de um homem rico. Durou uma eternidade e um piscar de olhos. O som dos tiros foi diminuindo, sendo substituído por gritos e, depois, por um silêncio que doía mais que qualquer barulho. Um silêncio de cemitério. Fiquei ali, encolhida no escuro, por horas, não sei quantas. O medo me paralisou, até que ouvi o som que eu mais temia. E, ao mesmo tempo, o mais familiar. As sirenes da polícia. Chegando, como sempre, tarde demais. A cavalaria que só aparece para recolher os corpos. Quando os policiais arrombaram a porta, eu não reagi. Apenas saí do banheiro, pisando nos cacos de vidro da minha vida. A sala estava destruída. Buracos de bala por toda parte. E no meio daquela destruição, meu filho, deitado, os olhos abertos, olhando para o teto que um dia ele prometeu que ia reformar. Não havia mais o gerente, nem o monstro. Ali, no chão da minha sala, estava apenas o meu menino, de 8 anos, finalmente em silêncio, sem medo do barulho. A polícia entrou, revirou tudo, apreenderam as armas, o que sobrou delas. Levaram o corpo do meu filho num saco preto. Eu fiquei sentada no batente da porta, vendo a cena como se fosse um filme. Um filme ruim, repetido. Na manhã seguinte, liguei a TV de plasma que ele me deu. O ministro da Justiça, o mesmo do início da história, estava dando uma coletiva. Comemorava a maior apreensão de armas do ano no Rio de Janeiro. Um troféu. O corpo do meu filho era parte do troféu deles. Ele falou em paz, em vitória do bem contra o mal. A câmera focou nos fuzis enfileirados no chão. As mesmas armas que estiveram debaixo da minha cama. O doutor
Com certeza. Estava assistindo de seu escritório em Brasília, talvez com um copo de uísque na mão, calculando o próximo movimento. O próximo garoto que seria promovido a gerente. Para eles, Nando era só uma peça descartável no tabuleiro. Para mim, era o tabuleiro inteiro. Hoje, eu continuo aqui, na mesma casa, com as paredes cheias de buracos que eu não tenho dinheiro nem vontade de consertar. Cada buraco é uma lembrança. O teleférico lá fora continua parado, enferrujando, um esqueleto de uma promessa de progresso que nunca chegou. A paz que o ministro prometeu também não. Na semana passada, um menino novo, da idade que Nando tinha quando começou, bateu na porta de outra mãe na viela de cima. Ele carregava uma mochila. O ciclo não para. Em Brasília, eles apertam as mãos, fecham acordos, assinam leis. Aqui no morro, a gente aperta o gatilho por eles. A gente enterra nossos filhos por eles. Meu filho não virou monstro. Ele foi contratado por um monstro de terno, com diploma e acesso ao poder, que nunca vai ter o rosto estampado no jornal como um bandido. O verdadeiro chefe nunca suja as mãos. Ele apenas assina os papéis que transformam meus filhos em estatística e a minha dor em discurso político. Eles dizem que a culpa é minha, a mãe que não soube criar, a mãe que foi conivente. O que você faria no meu lugar? Quando o Estado te nega um leito de hospital para o seu marido e o tráfico te oferece um plano funerário? Quando a escola não tem merenda e o movimento enche a sua geladeira? É fácil julgar do conforto do seu sofá. Difícil é escolher entre a fome e o medo. Eu fiz a minha escolha e pago por ela todos os dias, no silêncio ensurdecedor desta casa vazia. Eles mataram meu filho 2 vezes. A primeira, com um tiro. A segunda, quando o transformaram numa manchete, num número, num exemplo do fracasso da família. Mas eles não conheciam o menino que chorava com medo de fogos de artifício. Eles não viram o orgulho nos olhos dele quando me deu a primeira TV. Eles veem o monstro, o traficante, o bandido. Eu fecho os olhos e ainda vejo o meu Nando, segurando meu dedo, com medo do escuro. Um escuro que, no fim, engoliu a todos nós. A verdade é que a guerra não é contra o tráfico. É uma guerra contra nós, os pobres. As armas são só o produto que eles vendem. A matéria-prima somos nós, nossos filhos, nossos corpos. Eles nos usam, nos descartam e depois dão uma coletiva de imprensa para celebrar a limpeza. E na semana seguinte, outro menino já está guardando um novo estoque em outra casa de mãe, sonhando com um tênis novo. A história se repete. Só muda o endereço e o nome na lápide. Se você chegou até aqui, se ouviu a minha história, é porque você sabe que algo está errado. A paz que eles vendem na TV é a guerra que a gente vive todo dia. Não se engane com os discursos, com as operações cinematográficas. A engrenagem é muito maior e mais suja. Se a minha dor serviu para alguma coisa, que seja para abrir seus olhos, me siga, comente o que você sentiu, para que mais gente saiba. A história do Nando não pode ser esquecida. Ela é a história de milhares. Vocês chamam meu filho de monstro. Eu chamo de vítima. A televisão mostrou a foto dele. A arma do lado, o sangue no chão da minha sala. Falaram o nome dele, Nando, e depois a alcunha que o movimento deu. Para vocês, ele é só mais um número na estatística da violência. Um bandido que teve o fim que merecia. Mas antes de ser a manchete do jornal, ele foi o bebê que eu carreguei 9 meses. Vocês viram o fim da história. Eu vou contar como ela realmente começou. Não pensem que sou uma mãe cega. Eu sei das coisas terríveis que ele fez. Vi com estes olhos o brilho do mal que o mundo colocou dentro dele. As mãos do meu Nando, que um dia só seguraram meus dedos e lápis de cor, aprenderam a manejar a morte com uma frieza que me rasgava a alma. Mas ele não era o dono do circo.
Era só um dos palhaços. O verdadeiro dono nunca suja as mãos de graxa ou pólvora. Ele usa terno, fala baixo e assina papéis em Brasília. Aquele menino que vocês viram na TV, com o fuzil no peito e o olhar vazio, um dia teve medo de escuro. Lembro dele, com 8 anos, se escondendo debaixo da minha saia, na noite de Ano Novo, chorando por causa do barulho dos fogos. Anos depois, o mesmo barulho virou a trilha sonora da vida dele. Vocês acham que essa mudança acontece do nada? Que um menino bom acorda e decide ser mau? Não. O mal foi apresentado a ele como uma oportunidade, a única saída de um labirinto. A história que a mídia contou é uma mentira conveniente, uma peça de teatro para acalmar quem mora no asfalto. A minha verdade não tem vilão fácil, nem herói. A minha verdade cheira a desinfetante barato, tentando cobrir o cheiro de pólvora. Ela tem o gosto do remédio que o SUS negou pro meu marido e o som da primeira oferta que fizeram ao meu filho de 14 anos. Eles apresentaram meu Nando como a doença, mas ele era só o sintoma. A doença de verdade usa gravata. O câncer do meu marido não começou nele. Começou no carimbo de um burocrata. Em falta no sistema, o médico disse, sem nem olhar na minha cara. Eu via o Zé, meu Zé, murchando naquele corredor branco, com cheiro de água sanitária e desespero. Ele era um homem forte, que carregava saco de cimento nas costas, e agora não conseguia segurar um copo de água. Nando via tudo, com 14 anos, vendo o herói dele virar uma sombra. O Estado nos negou o remédio, mas nos deu a sentença de morte. No dia em que o pai dele se foi, Nando não chorou. Ele sentou na guia da nossa viela e ficou olhando pro nada, os ombros magrinhos encurvados. Eu quis abraçar meu menino, mas o que eu vi ali não era mais uma criança. Os olhos dele tinham envelhecido 30 anos em uma tarde. A mesma boquinha que antes me pedia para contar história antes de dormir, agora estava cerrada, dura, uma linha de ódio. Ele não disse nada, mas eu ouvi a promessa silenciosa que ele fez ali. 2 dias depois do enterro, ele chegou em casa com um bolo de notas de 10 e 20. Arrumei um trabalho. Mãe, para ajudar nas contas. A voz dele era de homem. Uma imitação barata da voz do pai. Eu peguei aquele dinheiro. Estava amassado, suado. E eu, no meu luto, na minha cegueira de mãe que só queria pagar a luz, aceitei. Não perguntei. No fundo, eu sabia que nenhum empacotador de mercado ganhava aquilo. Eu cometi meu primeiro erro. Escolhi a conveniência em vez da verdade. O trabalho era guardar uma coisa. Uma pistola. Ele chegou com ela enrolada na camisa do Flamengo. A única que tinha. Abriu o pano na minha frente, na mesa da cozinha. Aquele pedaço de ferro preto, feio, gelado. Parecia um bicho venenoso dormindo. É só por uns dias, ele disse, sem me olhar nos olhos, e escondeu no fundo do guarda-roupa. Naquela noite, eu não dormi. Parecia que a casa toda estava doente, contaminada por aquele objeto. A inocência do meu filho tinha um preço, e ela cabia na palma da mão. Depois da pistola veio o primeiro pagamento de verdade. Nando chegou em casa com uma caixa enorme, maior que ele. Uma TV de plasma, preta, brilhante. Uma coisa de outro mundo, no meio da minha sala de reboco mal pintado. Ele instalou com um orgulho que eu não via desde que ele aprendeu a escrever o nome. Ligou no jornal, e lá estava, na tela gigante e colorida, a notícia de um assalto a banco. Eu senti o gosto de bile na boca. Aquele luxo era financiado pelo pânico de outra pessoa. Eu não conseguia parar de olhar para aquela tela. A imagem era tão nítida que eu via o desespero nos olhos das pessoas deitadas no chão do banco. E o meu filho, sentado ao meu lado, comia um saco de pipocas que comprou na volta, fascinado com a qualidade da imagem. Ele via cores, eu via o sangue, ele via a tecnologia, eu via a origem suja dela. Aquela TV não era um presente, era um troféu macabro,
Uma confissão silenciosa que piscava e gritava no centro da minha casa. Aos poucos, a casa foi mudando. O botijão de gás nunca mais acabou no meio do mês. A geladeira, antes um deserto de prateleiras vazias, agora vivia cheia de iogurte, de carne de primeira, de refrigerante de marca. Dinheiro sujo compra comida, mas tira o apetite. Cada garfada era um nó na garganta. Eu comia o pão que o diabo amassou com o sangue dos outros. E Nando, ele me olhava, esperando um sorriso, um obrigado. Eu só conseguia pensar na mão que me dava o bife, a mesma que contava o dinheiro do medo. Eu fingia não ver, testemunha invisível na minha própria tragédia. Ele chegava de madrugada com os amigos, todos garotos com olhos de veterano de guerra. Eu servia o café, passava o pano no chão, enquanto eles contavam, entre risadas, as histórias da noite. Falavam de enquadro, de operação, de aperto. Eu ouvia tudo, meu coração uma pedra de gelo no peito, fingindo que o barulho da água na pia abafava as palavras, limpando a sujeira visível para tentar esquecer a que não saía com água e sabão. Lembro dele me mostrando o primeiro tênis de marca que comprou. Branco, imaculado, caro. Ele sorria. Um sorriso de menino que finalmente tinha o que sempre quis. A mesma boca que sorria para mim era a que, horas antes, eu ouvi gritando ordens no telefone, falando em apagar um X9. Ele calçou o tênis novo com as mesmas mãos que, anos atrás, me mostravam orgulhosas um desenho todo colorido da escola. O desenho prometia um futuro. O tênis confirmava que esse futuro tinha sido roubado para sempre. A cegueira virou minha rotina. Eu parei de perguntar de onde vinham as coisas. O sofá novo, o ventilador de teto, o remédio para minha pressão que agora eu podia comprar. Eu me tornei cúmplice pelo silêncio. Era mais fácil aceitar o conforto do que encarar a verdade estampada em cada objeto novo. Eu arrumava a casa, limpava o pó dos móveis comprados com dor alheia e rezava para o meu São Jorge na parede, pedindo perdão por um pecado que eu nem tinha coragem de nomear. Eu me acostumei com o absurdo, achando que seria sempre assim, um equilíbrio doentio entre o conforto material e a miséria da alma. Mas a paz comprada com sangue nunca dura. É como construir uma casa na areia da praia. Bonita de longe, mas basta uma onda um pouco mais forte para levar tudo. E a maré, para nós, estava subindo rápido. Eu não sabia, mas o verdadeiro dono daquele dinheiro e da vida do meu filho estava prestes a bater na nossa porta. Aquele dia, eu estava esfregando a janela da sala, tentando tirar a poeira vermelha que a chuva de ontem tinha deixado. Foi quando eu vi. Não era o caveirão, nem o carro da firma. Era um carro preto, de luxo, com os vidros tão escuros que pareciam engolir a luz do sol. Um carro que não pertencia àquele universo de tijolo aparente e fio elétrico pendurado. Ele subiu a viela devagar, com a dignidade de um rei visitando a miséria, e parou bem na nossa porta. A normalidade da minha faxina foi estilhaçada. O motorista, outro de terno, abriu a porta de trás. E de lá saiu ele, o doutor. Não parecia um bandido. Parecia um político. Um desses que a gente vê na TV prometendo coisa que não vai cumprir. O terno cinza, impecável. O sapato brilhando, mesmo pisando no nosso barro. Ele não olhou para os lados. Não olhou para as crianças que pararam de jogar bola para espiar. Os olhos dele eram frios, calculistas, como se estivesse inspecionando uma mercadoria. E a mercadoria éramos nós, a favela inteira. Nando desceu as escadas correndo. Meu filho, o gerente, o cara que os outros meninos olhavam com uma mistura de medo e admiração. E eu vi, da minha janela, ele se curvar. Não fisicamente, mas a alma dele se curvou. Ele baixou a cabeça, as mãos nos bolsos, balançando o corpo como um menino que aprontou na escola e foi chamado na diretoria. A mesma postura que ele fazia quando o pai dele o pegava mentindo
sobre o dever de casa. O poder do meu filho era uma farsa, e o dono do circo tinha chegado. E então o homem de terno apontou para essa nossa porta. Ele queria entrar. Meu coração parou. Aquele homem ia pisar no meu chão. O chão que eu passo pano, com desinfetante pinho-sol todo santo dia. Nando abriu a porta sem me olhar. O doutor entrou, e o cheiro da minha casa mudou. Não era mais cheiro de limpeza, de café passado. Era um cheiro de perfume caro, de poder, de um mundo que não era o meu. Ele trouxe a sujeira de Brasília para dentro da minha sala. Eu me enfiei na cozinha, fingindo coar um café que ninguém ia beber. A testemunha invisível. De novo, eu ouvi a voz do doutor, baixa, sem emoção. Ele não falava de tiro ou de droga. Usava palavras como logística, prejuízo, investimento. Ele abriu uma pasta de couro na minha mesa de fórmica, a mesma onde Nando fazia o dever. Mostrou planilhas para o meu filho, que mal terminou o ensino fundamental. Era uma reunião de negócios no epicentro da minha vida. Ele sentou no meu sofá, o sofá que Nando comprou com o dinheiro de uma carga roubada. Cruzou as pernas, ajeitou a gravata, apontou para um copo e Nando, meu Nando, foi até a cozinha pegar água para ele. A mão do meu filho, a mesma mão que desmontava um fuzil em segundos, tremia um pouco ao entregar o copo. Eu vi o desprezo no olhar do doutor. Para ele, meu filho não era um gerente. Era um peão, uma peça descartável, um número na planilha. Quando ele finalmente foi embora, o carro preto desceu a viela e sumiu, levando junto a ilusão de poder que eu tinha sobre o meu filho. Nando ficou parado no meio da sala por um longo tempo, olhando para o nada. A casa parecia violada, suja de uma forma que água e sabão não podiam limpar. Eu senti um frio na espinha. Aquela não tinha sido uma visita de rotina. Tinha sido um aviso. A calma assustadora que vem antes da tempestade. E eu não fazia ideia de que a nossa casa seria o centro dela. A paz comprada com sangue tem prazo de validade. O nosso venceu numa terça-feira chuvosa, com o barulho de um helicóptero rasgando o céu cinza do complexo. O telefone tocou. Era um número privado. Vi Nando atender, o rosto dele perdendo a cor a cada segundo. Ele só ouvia, balançando a cabeça. Quando desligou, o silêncio na cozinha era mais pesado que qualquer caixote de munição. Mãe, é hoje. O doutor avisou. Operação surpresa. Para inglês ver, a surpresa, como sempre, era só para nós. A ordem era mover tudo. Agora, a casa virou-se um formigueiro em pânico. Meninos que ontem riam na minha sala, agora corriam com fuzis enrolados em lençóis, como se fossem bebês macabros. O cheiro de medo era mais forte que o de mofo. Eu fiquei parada no batente da porta, uma estátua inútil, vendo meu filho orquestrar aquela retirada desesperada. Ele gritava ordens, o rosto uma máscara de urgência. A mesma boca que um dia me pedia para contar histórias, agora cuspia códigos de guerra. E as sirenes, lá embaixo, começavam a subir, cada vez mais perto, como um lobo uivando antes de atacar. Eu não vi, eu ouvi. Estava na cozinha, as mãos torcendo um pano de prato, quando o mundo explodiu lá fora. Não foi um tiroteio longo. Foi uma rajada curta, seca, seguida por um grito que parecia rasgar o ar. E depois, o silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, que engoliu todos os outros sons. O som da sirene, da chuva, da minha própria respiração. Meu coração parou. Naquele silêncio, eu soube. Uma vida tinha se apagado na minha viela. E eu só rezava a Deus que não fosse a do meu filho. Ele demorou uma eternidade para voltar. Quando a porta abriu, não era o meu Nando. Era um fantasma usando o corpo dele, pálido, os olhos vazios, como duas janelas para um inferno particular. Tinha um respingo de sangue na bochecha dele, que ele nem parecia sentir. Ele passou por mim sem me ver, os pés arrastando no chão. O gerente, o soldado, o homem que ele fingia ser, tinha ficado lá fora,
no meio da chuva e da pólvora. Quem entrou na minha casa foi só a casca vazia de um menino assustado. Ele sentou na cadeira da cozinha, a mesma que usava para fazer o dever de casa, e ficou olhando para as próprias mãos. Elas tremiam, não de frio, mas de memória. Ele olhava para os dedos como se pertencessem a outra pessoa, como se tivessem vontade própria. A mão que, anos atrás, me mostrava orgulhoso um desenho da escola, agora tinha tirado a vida de um menino que também tinha uma mãe esperando em casa. Eu vi a alma dele se quebrar naquele instante. O monstro que o doutor criou tinha acabado de provar o gosto do próprio veneno. Meu corpo se moveu sozinho, por instinto. Peguei no braço dele. Estava gelado. Levei-o para o banheiro, sem dizer uma palavra. Abri o chuveiro e o coloquei debaixo da água, de roupa e tudo. A água fria escorria pelo rosto dele, se misturando com o suor e o sangue, mas não limpava nada. Eu queria lavar a sujeira, o pecado. Queria arrancar aquela cena dos olhos dele, mas a mancha não estava na pele, estava na alma, e não há água no mundo que limpe uma alma assassinada. Foi ali, debaixo do chuveiro, que ele desabou. O corpo grande de homem se encolheu até virar um menino de novo. Ele se agarrou em mim, o rosto enterrado no meu ombro, e chorou. Não era um choro de tristeza. Era um som que eu nunca tinha ouvido. Um soluço rasgado que vinha do fundo do poço, que se abriu dentro dele. Eu abracei meu filho, o assassino, a vítima, e soube, com a certeza terrível de uma mãe, que o Nando que eu criei, o meu menino que tinha medo de fogos, tinha acabado de morrer nos meus braços. Depois do choro, veio um silêncio oco, um vazio que preencheu a casa inteira. Eu sequei meu filho como se ele fosse um recém-nascido, depois do primeiro banho. Troquei a roupa molhada dele. Coloquei-o na cama. Ele se encolheu. Virou uma bola. O mesmo jeito que dormia quando era menino e tinha pesadelos. Ali, olhando para aquela figura quebrada, eu soube que não havia mais escolha. O monstro podia ter vencido a batalha dentro dele. Mas eu, a mãe, não ia deixar que vencesse a guerra. Eu precisava arrancar meu filho daquele inferno, mesmo que tivesse que carregá-lo nas costas. Juntei cada centavo que tinha guardado. O dinheiro da faxina, o dinheiro sujo que ele me dava e que eu escondia no fundo de uma lata de biscoitos. Por nojo, por vergonha. Juntei tudo num monte em cima da mesa. Sentei ao lado dele na cama. A voz um sussurro para não quebrar o feitiço. Nando, vamos embora. Agora. A gente pega o primeiro ônibus pra Bahia. A gente vai pra casa da sua tia, em Itabuna. Lembra? Ela tem um quintal com pé de manga. A gente recomeça, filho. Eu lavo roupa pra fora. Você arruma um trabalho na roça. A gente vive. A gente só vive. Ele não respondeu com palavras. Apenas virou o rosto para mim, os olhos vermelhos e inchados. E pela primeira vez em anos, eu não vi o gerente, não vi o soldado. Eu vi o meu menino assustado. Uma única lágrima, lenta e pesada, escorreu pelo rosto dele e pingou no travesseiro. E então ele balançou a cabeça. Um movimento mínimo, quase imperceptível. Mas era um sim. Foi como ver o sol nascer depois da noite mais longa da minha vida. A esperança, uma plantinha teimosa, brotou no meio das ruínas do meu coração. O dinheiro do medo virou o dinheiro da esperança. Contei as notas na mesa da cozinha, enquanto ele tomava um copo de leite com açúcar, como eu fazia quando ele era criança. Traçamos o plano em sussurros, como dois fugitivos. Íamos sair de madrugada, na hora que o morro dorme o sono mais pesado, sem despedidas, sem olhar para trás. Pegaríamos o ônibus na rodoviária, o mais barato, o que pinga em cada cidadezinha. Ninguém ia nos procurar lá no meio do nada. A promessa de uma vida anônima e pobre nunca me pareceu tão rica. Fiz uma única mala, uma mochila velha da escola, que ainda tinha o nome dele escrito com caneta.
Coloquei 2 mudas de roupa para cada um, nossos documentos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que era da minha mãe. Enquanto dobrava uma camiseta dele, minha mão tocou em algo duro debaixo do colchão. Era uma pistola, a mesma que começou tudo. Por um instante, hesitei, mas depois a empurrei de volta para o escuro. Estávamos deixando tudo para trás, principalmente aquilo. Em vez da arma, coloquei na mala uma foto antiga, dele com 8 anos, sorrindo sem um dente na frente. Naquela noite, a última, eu cozinhei o prato preferido dele, bife com batata frita. Comemos em silêncio na mesa da cozinha, mas não era um silêncio de tensão. Era um silêncio de despedida, de quem está prestes a cruzar uma fronteira. Pela primeira vez em muito tempo, ele comeu tudo. Raspou o prato. Eu vi um lampejo de vida voltar aos olhos dele. O gosto da comida simples, da promessa de uma vida normal, parecia estar nos curando, nos purificando da sujeira que tinha se tornado a nossa rotina. A mala ficou ali, do lado da porta, como uma promessa de concreto. Lavamos a louça juntos, como fazíamos antigamente. Ele foi se deitar e, antes de entrar no quarto, virou para mim e disse a única palavra daquela noite: "Obrigado." Fui para minha cama e, pela primeira vez em anos, eu não precisei rezar pedindo proteção. Eu senti paz. Uma paz frágil, mas real. Eu ia conseguir. Eu ia salvar o meu filho. Mal sabia eu que o doutor não vendia apenas armas. Ele vendia ilusões. E a nossa já tinha um preço de cobrança marcado para a manhã seguinte. O barulho do primeiro ônibus das 5 da manhã parecia a música da nossa liberdade. A mochila, ali do lado da porta, era a nossa arca de Noé, pronta para nos salvar do dilúvio. Mas o dilúvio chegou antes, não com o barulho do caveirão, mas com uma batida seca na porta. Um motoboy, com o capacete ainda na cabeça, entregou um envelope pardo. Não tinha remetente, não tinha nome. Era uma mensagem do diabo. E eu senti o cheiro de enxofre antes mesmo de meu filho abrir. Nando rasgou o envelope com os dedos trêmulos. De dentro, não caiu uma carta, mas uma fotografia. Ela deslizou pela mesa e parou virada para mim. Era eu, saindo do prédio onde fazia faxina no Flamengo, na semana passada. A foto foi tirada de longe, do outro lado da rua, sem que eu percebesse. Eles sabiam onde eu trabalhava. Sabiam minha rotina. A coleira que eu achava que não existia tinha acabado de apertar no meu pescoço, me deixando sem ar. Aquele pedaço de papel era a nossa sentença de morte assinada. Antes que eu pudesse gritar, o celular dele tocou. Era um número privado. Nando atendeu, o rosto branco como a parede. Ele não falou nada, só ouvia, o corpo enrijecendo a cada palavra que vinha do outro lado da linha. Sim, senhor. Entendido. Senhor, o gerente temido, o homem que mandava e desmandava, tinha virado um menino de novo, recebendo a bronca do diretor. Quando ele desligou, a esperança nos olhos dele tinha sido substituída por um vazio de cemitério. Ele olhou para mim e eu soube. A fuga tinha sido cancelada para sempre. Ele não precisou explicar muito. A voz dele era um fio, quebrada. O doutor sabe de tudo, mãe. Sabe da Bahia, sabe do dinheiro. Ele apontou para a foto. Isso foi o aviso. Agora veio a ordem. O doutor tinha entregado a localização do nosso estoque para uma facção rival. Uma guerra estava vindo na nossa direção. E a ordem era clara. Nando tinha que ficar e defender a mercadoria com a própria vida. Se ele fugisse, ou se o material fosse perdido, a dívida seria cobrada em mim. Nós não éramos a equipe dele. Éramos o seguro. Com um gesto de raiva e desespero, Nando chutou a mochila da nossa fuga para debaixo da cama. O sonho de Itabuna morreu ali, junto com o último pedaço do meu menino. Ele começou a gritar ordens no telefone, chamando o bonde dele. A casa, que minutos antes era um porto de partida para a esperança, começou a se transformar numa trincheira.
Colchões foram arrastados para as janelas. Caixas de munição viraram mesas de centro. A casa que eu ia abandonar para salvar meu filho virou o forte, onde eu o assistiria morrer. Eu não chorei quando o levaram no saco preto. A dor era um deserto seco dentro de mim. O tapa na cara veio pela TV de plasma que ele me deu. O ministro da Justiça, sorrindo, comemorava a maior apreensão do ano. Os fuzis, os mesmos que dormiram debaixo da minha cama, eram o troféu dele. O corpo do meu filho mal tinha esfriado e já virara degrau na carreira de um político. A vitória deles foi construída sobre o meu luto, sobre a minha casa destruída. Hoje, eu continuo aqui, na mesma casa com as paredes cheias de buracos que são a certidão de óbito do meu menino. A engrenagem não parou. Na semana passada, vi um garoto novo, com a mesma fome nos olhos que Nando tinha, batendo na porta de outra mãe na viela de cima. Ele carregava uma mochila. O movimento não perde um gerente, apenas troca de endereço. O doutor não perdeu o estoque. Ele apenas arrumou outro depósito. Meu filho era descartável, uma peça que já foi substituída. Eles me deram um túmulo para visitar. Para o doutor, deram uma cadeira em um restaurante de luxo em Brasília. Eu vejo as fotos dele nas colunas sociais, brindando com o mesmo vinho que mancha os tapetes que eu limpo. Vocês veem um homem de sucesso. Eu vejo o verdadeiro chefe, o monstro que nunca suja as mãos. Meu filho não virou bandido. Ele foi contratado por um. Em Brasília, eles apertam as mãos e fecham negócios. Aqui no morro, a gente aperta o gatilho e enterra nossos filhos.